Glória a Deus, aleluia. Bom dia, queridos, que maravilha, não é verdade? Que tempo poderoso de louvor e adoração. Obrigado a todos os meninos que nos ajudaram, Fernanda, Mateus, pastor Eliude. Que glorioso. Hoje nós temos o dever de compartilhar, né, uma palavra poderosa. Eu já quero agradecer primeiramente o Senhor, porque sempre é um privilégio, irmãos, sempre é um privilégio estar podendo compartilhar uma palavra. Quero agradecer ao Senhor, quero agradecer aos meus discipuladores, né, Bispo Paulo e Bispa Nilza, também a minha família, né, minha esposa Tecília, meu filho Mateus, Luiz Arthur e Helena. Glória a Deus. Mas vamos lá, sem demora. O tema da ministração do dia de hoje é: haverá um outro propósito. Como então eu tenho de costume, então repita comigo, amém? Haverá um outro propósito. Glória a Jesus. Essa ministração vem ardendo no meu coração, né, durante toda essa semana, e eu sei que Deus tem algo tremendo para revelar ao meu e ao seu coração. Vamos ler, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Se vocês, amém, vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-o e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, olhou aos meus pés, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo que muitos pecados dela lhes foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aleluia. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoar os que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Glória a Jesus. Já disse aqui e vou repetir várias vezes, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Sou apaixonado por este livro, a qual serve de manual, de direcionamento para a nossa vida. Cada palavra, irmãos, que Deus tem nos dado durante esses dias, tem inspirado o nosso coração. E esse texto fala de inspiração, porque o título já diz: haverá um outro propósito. Deixa eu entrar um pouquinho dentro do texto para que você possa entender. Esta passagem a qual nós lemos só aparece no Evangelho de Lucas. Essa é a primeira evidência, muito importante a gente entender isso.
Algumas pessoas costumam confundir essa história com as outras escritas pelos outros evangelhos, né? Como Mateus, Marcos e João também escrevem uma história semelhante de uma mulher que estava aos pés de Jesus, numa reunião, numa casa, e também derramava óleo sobre Jesus, mas não se trata dessa mesma mulher de Lucas capítulo 7. Essa mulher de Lucas capítulo 7 é uma história, é um fato totalmente diferente das outras histórias do Evangelho. O ponto importante entre esses evangelhos de Lucas e entre os outros, nós vamos pontuar aqui, que é muito importante você identificar isso. O livro de Lucas, o texto de Lucas vai nos dizer 3 pontuações, 3 situações que também ocorrem nos outros evangelhos, mas que dá características e a gente consegue enxergar que não se tratava da mesma mulher. Lucas diz que a casa era a casa referente de Simão, o fariseu. O segundo ponto seria os convidados. Apesar da casa estar cheia, porque fala que ali há convidados, o texto vai nos dizer, mas ele não descreve quais eram estes convidados. E o terceiro, possivelmente, a cidade era a cidade de Naim. Quando você volta alguns versículos, você vai ver que o texto vai falar que Jesus, ele serve, né? Ele ministra a viúva de Naim, né? Então, essa história se relaciona neste local, Naim. Os outros evangelhos, incrível, irmão, que os outros evangelhos falam também de um Simão, mas esse Simão não é o fariseu, é o Simão leproso. Os convidados daquela casa, daquele jantar, a Bíblia vai descrever que eram os discípulos, Marta, Maria e Lázaro, e a cidade não era Naim, era Betânia. Então ela dá fortes referências de que essa história de Lucas era uma história singular, era algo específico que apenas Lucas, aleluia, observava. Vamos discorrer um pouquinho sobre Simão fariseu. Primeiro, que a gente precisa entender que a palavra, ou o nome, melhor dizendo, Simão era muito comum. A gente vai ver que Pedro era chamado de Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. A Bíblia vai nos mostrar outro Simão, como Simão leproso. A Bíblia também vai nos mostrar, lá em Atos dos Apóstolos, o Simão o Mago. Então Simão era um nome comum. Mas uma análise importantíssima que precisamos fazer é que esse Simão era o Simão fariseu. A Bíblia costuma dar adjetivos às pessoas, sempre quando ela vai dar referência ao nome, da cidade onde ela está, depende da família que ela foi gerada. Então a Bíblia dá referência, a referência da casa onde Jesus estava, era a casa de Simão o fariseu. Outra análise do texto é o convite de Jesus para o jantar. Essa proposta de Jesus, irmãos, não era para jantar apenas, não era um jantar favorável. O fariseu não estava convidando Jesus porque queria honrá-lo. Quando lemos o início do texto, nós vamos perceber, né, que o fariseu faz um convite para Jesus para se jantar com ele. E aparentemente, quando a gente olha isso, vendo toda a história dos fariseus e dos mestres da lei, a gente acha até positivo. Nossa, um fariseu convidando Jesus, né? Talvez esse fariseu, ele mude, né? Ele encontre a palavra, ele receba a palavra de vida e ele muda. Mas esse jantar não era para isso, queridos. Quando a gente vê que o fariseu convida Jesus, não era algo positivo, não era algo bom. Mas na realidade este convite era para ridicularizar Jesus. Era para questionar, era para ver quem realmente era este homem, a qual ele denomina de profeta. Se a gente voltar um pouquinho no versículo, no capítulo 30 e no versículo 7, se vocês puder colocar para mim aí, capítulo 30, versículo 7, olha o que diz, eu vou lendo aqui para ganhar tempo. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Ou seja, Lucas estava dizendo, irmãos, que estes homens rejeitaram o ensinamento de João, que era aquele que preparava o caminho, que falava sobre o Messias. Então eles rejeitaram esse ensinamento. Quando a gente passa para o versículo 39, nós vamos ver Simão fariseu dizer algo tremendo. Lucas 7:39, olha o que ele diz. A
para provar que o jantar de Jesus ali, a proposta de Jesus ali não era favorável. Olha o que diz: ao ver isso, o fariseu o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha só a palavra que ele utiliza: se este homem fosse profeta. Logo, ele não acreditava que Jesus era um profeta, que Jesus era um enviado, que Jesus era o Filho de Deus. Então o jantar não era algo bom, irmãos, não era. Mas diga comigo nessa manhã, diga: havia um outro propósito. Você pode dizer isso? Diga aí com força, com a sua família, onde você está em casa: havia um outro propósito. Naquele tempo, queridos, quando se chamava, melhor dizendo, alguém para jantar em sua casa, não era apenas uma refeição. Às vezes, nos dias de hoje, talvez a gente banaliza o jantar, uma refeição, mas naquela época não era. Quando eu convido alguém, ou naquela ocasião, quando o Simão fariseu convidou Jesus, era para honrar a vida de Jesus, era para honrar a eles na presença dos seus amigos, era para preparar tudo de melhor. Então era um jantar de gala naquela ocasião. Era um privilégio muito grande, pois este convidado seria muito, mas muito honrado pelo anfitrião. Agora vamos lá, o que o anfitrião deveria fazer? O anfitrião deveria ser hospitaleiro. Você consegue enxergar nesse texto um anfitrião hospitaleiro? Não, irmãos. O anfitrião nem sequer chama os seus servos para lavar os pés de Jesus. O segundo ponto seria isso: separar um lugar especial para o convidado. A Bíblia nos mostrou que Jesus senta ao chão, senta próximo da mesa. Simão fariseu não tinha separado um lugar especial para Jesus. Outra coisa que o anfitrião deveria fazer: ele deveria mandar os seus servos lavar os pés dos convidados. O anfitrião deveria ir até o convidado para lhe dar um ósculo santo, ou seja, um beijo na testa. Isso simbolizava boas-vindas, olha só. E para finalizar, o anfitrião deveria ungir a cabeça de Jesus com azeite, simbolizando o respeito pelo convidado. Então logo a gente vê que essa proposta desse jantar para Jesus não era para honrá-lo, era para humilhar Jesus, era para ridicularizar Jesus. Mas diga novamente comigo: havia um outro propósito. Aleluia, aleluia. Esse jantar não era, irmãos, para honrar. Agora vamos lá, nós falamos do fariseu, Simão fariseu. Agora vamos ver a mulher pecadora, como a Bíblia chama assim. Falando da mulher, se os evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas, e João fosse a mesma mulher, Maria, irmã de Lázaro, o primeiro ponto seria prostituta. Porque quando o texto dá referência, irmãos, que aquela mulher era uma pecadora, naquela região de Naim, se costumava se chamar as prostitutas de pecadora. Então, se a gente entender que essas histórias são a mesma, Maria seria prostituta, e isso não é uma verdade. Isso não é. Maria, irmã de Lázaro, não era prostituta. Então o fato se tratava de uma outra mulher, ao qual a Bíblia não cita o nome dela. Na cidade de Naim, em sua circunvizinhança, era acostumado chamar os pecadores, ou aquela mulher que se prostituía de pecadora. A mulher naquela época cobria e mantinha os seus cabelos presos, pois soltá-los era um sinal obsceno. Olha só, a mulher não poderia soltar o cabelo, irmãos, mostrar a beleza naquela ocasião. Era comum as prostitutas daquela época usarem colar, ao qual era perfumado com unguento. Ei, peraí, eu não estou dizendo que usar colar é pecado, tá bom? Fica claro isso, para depois falar: o pastor disse que só prostituta usa colar. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo um fato da época. Na época, as prostitutas usavam um colar. Para quê, pastor? Esse colar tinha um perfume, ele era perfumado. Para quê? Para chamar a atenção dos homens. O aroma que era liberado por esse perfume despertava e atraía os homens, e assim eles cometiam pecado. Agora preste atenção:
Preste muita atenção agora. Provavelmente esta mulher conhecia Jesus. Ela já teria visto e ouvido Jesus em algum momento. Ela sabia realmente quem ele era. Aleluia. Talvez ele já tivesse, irmãos, passado por ela várias e várias vezes e nunca tivesse apercebido, pastora Liude. Ela conhecia. Ela poderia ter visto Jesus operar dezenas de milagres, mas ela nunca tinha tido a oportunidade de se aproximar da forma que ela se aproxima nesta casa. Ela poderia ter visto muitos milagres acontecer através da vida de Jesus, mas ela nunca tinha se aproximado. Mas isso não mudava a realidade de quem era Jesus para ela. Jesus não era alguém que ela tinha dúvida, como os fariseus. Os fariseus e os peritos da lei queriam pôr Jesus à prova, mas a mulher não. Aleluia. E começa aqui um segredo para a nossa vida, começa o rema de Deus para a nossa vida. Às vezes, como fariseus, nós queremos colocar Jesus à prova. Nós queremos ver se realmente Deus é Deus. E eu quero te dizer, irmãos, Deus não precisa provar nada para você. Aleluia. Deus não precisa provar nada, Ele é soberano, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Ele não precisa provar nada. Então nós precisamos, assim como essa mulher, saber realmente quem é Deus para nós. Os fariseus não sabiam, apesar de Jesus não ter percebido esta mulher, aleluia, aleluia, durante as suas caminhadas missionárias de milagre e maravilha, isso não a fez perder a fé, aleluia. Por que você está perdendo a fé? Porque você acha que Jesus ainda não te viu, porque Ele não parou, aleluia, para falar diretamente com você. Ei, escute, queridos, esta realidade mudou, porque hoje o nosso Jesus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele nos vê em todos os lugares, Ele nos vê em todas as situações, Ele está conosco em todos os momentos, aleluia, aleluia. Então não perca a fé. Talvez ninguém te percebeu, talvez uma igreja não te percebeu, talvez um pastor não te percebeu, um líder não te percebeu, mas aquele a qual precisa te perceber, Ele tem te percebido, aleluia. Então não perca a fé. Será que você sabe realmente quem é Jesus? Como esta mulher? Irmão, nós precisamos nos questionar. Nós precisamos nos questionar, será que realmente eu sei quem é Jesus? Ou a todo momento, pastor Eliud, nós estamos questionando a Deus? A todo momento nós queremos colocar o poder de Deus, a ação de milagre à prova. Não era a atitude, não foi a atitude desta mulher. Tudo aquilo que o fariseu esqueceu de fazer, querido, aleluia, aleluia. Tudo aquilo que os fariseus esqueceram de fazer, esta mulher fez a Jesus, aleluia. Ela poderia ter ficado, gente, olhando Jesus de longe, porque não era a casa dela, era a casa do Simão fariseu. E como uma prostituta, ela poderia ter ficado de longe, ela poderia ser ressaçada do lugar. Os homens da lei poderiam tirar ela de lugar, ela não era bem-vinda. Então ela poderia ficar ali escondidinha, esperando, só olhando. Ela poderia também ter ficado esperando um momento certo para falar com Jesus. Ela poderia ter ficado esperando Ele ir até ela, afinal Ele era profeta. Não é verdade? Ele era profeta, Ele sabia. Aleluia, aleluia. Agora isso é muito forte, queridos, aleluia. Às vezes nós ficamos esperando tempo demais. Às vezes nós ficamos esperando, achando, não, eu vou esperar, Bruno, quem sabe Jesus vem ao meu encontro, eu vou esperar, quem sabe a terra trema, eu vou esperar, de repente os montes se mudam do lugar,
Não, não, querido, não é tempo de esperar mais. Não é tempo de você ficar esperando, pensando que qualquer hora a sua história muda. Não, a sua história pode mudar a partir do momento que você decidir se levantar e ir até o encontro de Jesus. Aleluia. Então não fique esperando. Mas eu quero te perguntar nesta noite, claro que nesta manhã, melhor dizendo, é uma pergunta retórica. O que você está esperando? O que você está esperando ainda? O que você está esperando para se render totalmente a Jesus? Pastor, eu estou esperando eu me libertar totalmente. Você não vai se libertar, porque quem é o libertador é Jesus, não é você. Aleluia! Você não é o libertador, existe um libertador, que é Jesus Cristo de Nazareno. Ele é o libertador. Eu estou esperando, Senhor, eu estou esperando para que alguma coisa aconteça. De repente você está esperando o anjo movimentar as águas. Para! Aleluia! Você não precisa mais esperar, você precisa ir ao encontro dEle. Você precisa ir ao encontro e se lançar aos pés de Jesus. Aleluia. Talvez você me diga, querido, calma, pastor, você está bravo? Estou bravo não, mas você precisa entender. Estou bravo não, mas você precisa entender. Você não pode ficar mais esperando. Mas eu quero lhe dizer que o tempo para você sair deste lugar e ir até o encontro é hoje, amém? Você crê nisso? Levante suas mãos aí onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, na sua cama, não interessa. Diga: é hoje, o meu tempo, aleluia, de chamar a atenção de Jesus é hoje, é agora. Esta mulher não perdeu tempo, irmãos. Ela se lançou. Escute o que ela não fez, que nós faríamos. Nós faríamos, Mateus. Ela não fez. Ela não pediu algo a Jesus, ainda que ela precisasse, porque a Bíblia vai nos mostrar que ela era pecadora. Ela precisava ser perdoada dos pecados, mas ela não pediu nada a Jesus. Ela foi ao encontro dele. Ela não impôs algo, Fernanda. Ela não impôs. Ela não falou: Jesus, eu estou aqui, o Senhor tem que fazer. Ela não intimidou Jesus para que resolvesse os seus problemas. Porque às vezes a gente quer intimidar, e a gente usa a Bíblia para intimidar Jesus. A gente fala: não, a tua palavra diz, e se ela diz, o Senhor tem que fazer, senão o Senhor não é Deus. Ei, se você acreditar ou não acreditar, Ele continua no mesmo posicionamento de Deus soberano, amor, paz, benigno e poderoso. Aleluia. Ela não se queixou da situação. Você está se queixando? Você está se queixando da situação? Pastor, é que eu estou desempregado. Você não é o único. Existem milhões de pessoas desempregadas. E eu quero profetizar dizendo que existem milhões de pessoas que estão desempregadas, mas que estão buscando a Deus e esperando a porta se abrir. As pessoas estão indo ao encontro, dizendo, por mais que o mundo está dizendo que existe dezenas, existe milhares de portas fechadas, Deus abrirá uma porta ao meu favor. Aleluia. Eles estão indo ao encontro. Eles estão indo ao encontro. Eles estão indo ao encontro. Oh, aleluia. Ela não se queixa da situação, e ela não ficou com a sua posição falsa religiosa, como aqueles fariseus. E que na realidade nós somos assim. Nós estamos, Emerson, precisando de Jesus. Nós estamos precisando que Jesus faça algo conosco. Mas sabe o que a gente fica? A gente fica no nosso posicionamento de espiritual, farisaico. Estamos ali. E aí a gente faz como os fariseus fizeram. Se ele é profeta, ele vai saber. Se ele é Deus, ele vai adivinhar. Ele vai fazer. Não, vá até o encontro dele.
Vai, irmãos, não fica com essa posição falsa, farisaica, não. Vai, não fica com seus pensamentos, não. Deus tem que usar alguém. Isso é uma mente farisaica, irmãos. Não, Deus tem que usar alguém. Ei, Deus precisa falar diretamente com você. Você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Não é as pessoas que têm que trazer Deus diante de você, ou até você, não. É você que precisa ir até o encontro dEle. E eu creio e garanto que Ele nunca te rejeitará. Aleluia, glória a Jesus. Ela só fez aquilo que eu e você deveria fazer. Talvez você diga, aleluia, mas em que momento, pastor, é que é para me fazer isso? Eu preciso me lançar agora por causa do Covid? Eu preciso me lançar porque o caos se instalou? Estou em ponto de separar, estou doente, então a enfermidade, é nesse momento que eu tenho que me lançar? Pastor, eu tenho que me lançar no momento da aprovação? Não, você precisa fazer isso sempre. Diga comigo, eu preciso me lançar sempre. Eu preciso me lançar sempre. Eu preciso me lançar sempre. Todos os dias. Todos os dias. Escolha o melhor lugar. E qual que é o melhor lugar, pastor? É a plataforma? Não, isso aqui não é o melhor lugar não, irmãos. O melhor lugar não é a plataforma. O melhor lugar não é ser visto. O melhor lugar é aos pés de Jesus. Às vezes a gente vê tantas pessoas preocupadas em alcançar status, posição, ser visto. O melhor lugar é aos pés de Jesus. Escolha nesta manhã o melhor lugar. Para com essa frase de que eu não aceito, como se você fosse algum Deus. Você não aceita o quê? Foi você que escreveu sua vida, é você, porque a Bíblia vai dizer que lá no ventre da minha mãe, o salmista Davi diz, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor já escrevia ao meu respeito. Então quando você diz eu não aceito, é que você não aceita a história que Deus escreveu para você. Eu não estou dizendo que você não tem que criar um posicionamento contra os problemas. Claro que você precisa. Mas a gente dificilmente ou poucas vezes falamos que não aceitamos os problemas. A gente fala para Deus. Não, Deus, eu não aceito isso. Não, Deus, você tem que falar para o diabo. Diabo, eu não aceito você invadir a minha casa. Eu não aceito você invadir a minha família. Eu não aceito você entrar na minha vida. Eu não aceito que o pecado bate mais a minha porta. Eu não te aceito. Aí sim. Mas Jesus não. Jesus você tem que dizer, eu aceito. Qual história você tem? Eu aceito. Qual propósito o Senhor tem? Eu aceito. Porque Jesus nos ensinou isso. Seja feita a vontade do Pai e não a minha. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E às vezes a vontade daquele que nos enviou não é fácil. Ela é boa, perfeita e agradável, mas não é fácil. Então decida estar aos pés de Jesus. Escolha o melhor lugar, escolha estar aos pés. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho. Qual o significado, pastor, de estar aos pés? Qual o significado? Aleluia. Qual o significado? Estar aos pés significa estar perto. Você não consegue estar aos pés de longe de alguém. Quando a gente encaixa essa pronúncia, essa frase, eu estou aos pés, eu preciso estar perto. Se você falar assim, não, eu estou aos pés de Jesus, mas você está longe, você não está. Você está ao pé do sistema, você está ao pé do mundo, você está aos pés do diabo, mas de Jesus você não está. Porque para estar aos pés de Jesus, você precisa estar perto de Jesus. Porque o encontro de Jesus vai mudar as nossas realidades. O encontro de Jesus, estar próximo de Jesus vai mudar a nossa mentalidade.
O encontro de Jesus, estar perto de Jesus, vai mudar o nosso posicionamento. Então o significado de estar aos pés é estar perto. Outro, ser treinado. Jesus está te treinando? Aleluia! Jesus está te treinando, Ju? Deus está te treinando? Estar aos pés é ser treinado por Jesus. Estar aos pés é ser educado por Jesus, ou por aquele que você está aos pés. Estar aos pés significa também ser alcançado. E estar aos pés significa ser remido. Aleluia. Aleluia. Vamos ler alguns textos para a gente evidenciar isso na palavra. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Olha que tremendo. Eu vou ler aqui. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Aonde Maria estava? Sentada aos pés. Aleluia. Ouvindo-lhe as palavras. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Irmãos, escuta, para um pouquinho, analisa o texto. Quando Jesus estava falando que ela estava preocupada, inquieta com muitas coisas, não era apenas os afazeres domésticos. Marta começou a se preocupar e se inquietar com a atitude de Maria. Não era, porque a gente precisa entender que dentro do reino do céu precisa aqueles que trabalham, amém? Precisa ter aqueles que têm a funcionabilidade de trabalhar, de exercer, de fazer, para que as coisas estejam prontas. Mas esses que trabalham não podem se preocupar e se inquietar por aqueles que estão aprendendo, parado, observando Jesus. Olha o que diz: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aos pés de Jesus, Maria estava aprendendo. Maria estava sendo educada por Jesus. Aleluia. Vamos ler outro texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, que diz o seguinte: então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Eu fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nos dias de hoje, ou nos dias atuais. Olha que tremendo, Paulo está dizendo que ele estava aos pés, estava sendo o quê? Ensinado, mentoreado, preparado. Aleluia. Um outro texto, Ruth, capítulo 3, versículo do 8 ao 11. Olha que tremendo, irmãos, olha que poderoso. Olha o que significa estar aos pés também. No meio daquela noite, ou da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Lugar de estar aos pés significa se permitir ser resgatado. Só até aqui, vamos, o texto acabou, gente, obrigado. Diga comigo novamente: mas havia um outro propósito. Havia um outro propósito. Posso conjecturar agora um pouco? Vou conjecturar. Jesus aceitou este convite, irmãos, porque havia um outro propósito. Jesus aceitou este convite porque havia um outro propósito. E qual era o propósito? O propósito não era jantar com os fariseus.
O propósito não era ser honrado pelos fariseus, não, os fariseus agora vão me reconhecer como Cristo ressurreto, como Filho de Deus, melhor dizendo. O propósito não era ser reconhecido, o propósito não era ser aceito pelos fariseus, o propósito de Jesus não era conversar, não era trocar um tete-a-tete com os fariseus, o propósito era alcançar aquela mulher. Jesus aceita o jantar para alcançar uma mulher. Diga comigo, uma. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus deixa os seus compromissos para atender um convite de um jantar de um fariseu, que não era bom, mas existia um outro propósito, não era encher a pança, não era trocar figurinha com os fariseus, não era ser aceito por eles, aleluia, mas era alcançar aquela que estava perdida, era alcançar aquela que estava desacreditada e que talvez ninguém lançaria a capa, ninguém remeria, Gilmar, ninguém alcançaria. Jesus disse: eu vou a esse jantar, mas o meu propósito é outro. Irmãos, isso é inspirador. O que o Senhor não pode fazer por você, o que Deus já não está fazendo por você e você não tem visto. Jesus não só honrou aquela mulher que decidiu se humilhar na presença de todos que ali estavam, como alcançou as suas necessidades. Qual era a necessidade daquela mulher? Ser perdoada. Porque não foi apenas os fariseus que a nomeou de pecadora. Vamos ver um texto, olha aqui, eu não coloquei aí não, meninos, mas olha só o que Jesus diz. Olha o que Jesus fala que ela tem muitos pecados, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui no texto, eu não anotei. Vamos ler aqui, a partir do 41. Disse: o homem devia certo credor, um devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinham-lhe que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amarás mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Jesus disse: julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, mas os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar, de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela. Olha que tremendo, irmãos. Os muitos pecados, versículo 47. Porém, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. O propósito desse jantar não era os fariseus, não era a comida, não era a honra, não era o prestígio, era alcançar uma pecadora. Aleluia. Qual é a sua necessidade nesta manhã? Fale com o Senhor aí, diga para Ele que você está aos pés dEle, e fale no seu íntimo com lágrimas como esta mulher. Com lágrimas, eu entendo, eu vou conjecturar, eu entendo que talvez, irmãos, ela não falou, como o texto não diz que ela falou, mas talvez ali, humilhada no chão, ela estava pedindo por socorro. Eu me lembro, irmãos, que durante um período da minha vida, eu estava a ponto de desistir de tudo. Eu falei para o Senhor, Deus, eu não aguento mais. E quando eu disse que eu não aguento mais, não aguentava mais o Senhor, eu não aguentava mais a mim mesmo, com uma vida de pecado sem romper. Eu disse: eu não posso permanecer nessa condição, eu não posso continuar nesse ciclo vicioso, eu preciso sair disso, eu preciso receber vida nova em Deus. Eu disse para Deus: eu estou me dando uma última chance.
Se o Senhor não me socorrer hoje, eu desisto. E eu falei no meu íntimo, irmãos, aqui dentro, aqui ó. E eu estava cantando, pastor Eliude. Estava cantando, mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. De repente o pregador chamou as pessoas para irem até a frente. E aí eu fiquei ali cantando, porque eu estava cantando, não podia largar. E eu esperei o meu momento. No momento que quase toda a igreja já tinha ido receber oração com imposição de mãos, eu olhei para um determinado pastor que estava ali desocupado, né? A pessoa já tinha saído, melhor dizendo, né, da frente dele. E aí eu fui correr. Quando eu fui para esse pastor, uma pessoa entrou na minha frente. Aí abriu uma oportunidade com um outro pastor que estava orando para uma pessoa, eu me ajoelhei. E no momento, Emerson, que eu me ajoelhei, o Senhor disse para mim: filho meu, eu estou te socorrendo hoje, eu vou mudar a sua vida hoje. E a partir daquele dia, eu me coloquei aos pés do Senhor mais uma vez. Eu fiquei aos pés do Senhor, e eu pude acreditar por mais um período de tempo. Eu pude continuar por mais um período de tempo. Pastor, por que por mais um período de tempo? Porque na sua vida e na minha sempre nós teremos as oscilações. Sempre. Sempre a dúvida talvez vai abater o seu coração. Mas assim como esta mulher, eu e você, precisamos saber realmente quem Jesus é. Um Jesus que nunca nos despreza. Um Jesus que nunca nos deixa. Um Jesus que nunca ficará vazio de palavra para nos consolar. Um Jesus que está acessível. E todas as vezes que você e eu precisar, nós precisamos ir aos pés dele. E ele terá um novo propósito. Amém? Ele terá um novo propósito. Porque o propósito de Jesus pode mudar a minha vida. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo com você. E eu quero te dizer, não fale, você não precisa falar. Você não precisa falar, você não precisa explicar. Você precisa estar aos pés de Jesus. Chore aos pés de Jesus. Lave os pés de Jesus com suas lágrimas. Enxugue com os cabelos. E unja Jesus com a sua vida. Unja, em nome de Jesus. Estar aos pés é o lugar de quem deseja ou precisa ser resgatado. Amém? Eu preciso. Pode vir aqui, MPA. Que o Senhor possa bradar em seu coração: há um outro propósito. Dentro da sua dificuldade, dentro do seu problema, há um outro propósito.